No século XIX, as mãos pequenas, a baixa estatura e, principalmente, os baixos salários eram atrativos para que os donos de fábricas adotassem o trabalho infantil. A preocupação com esse problema apareceu pela primeira vez apenas no fim daquele século, no governo de Deodoro da Fonseca, em 1891. Mas a legislação ainda era tímida para tratar o assunto. As primeiras constituições brasileiras não se referiram expressamente às crianças nem ao trabalho infantil. Séculos se passaram e o problema ainda é grave. A auditora fiscal do trabalho, Kathleen Marla, acompanha de perto as irregularidades relacionadas ao trabalho infantil em pleno século XXI. Ela reconhece que a Constituição de 1988, que agora comemora 30 anos, foi um grande passo para enfrentar o problema. Foi um instrumento normativo primordial que trouxe o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direito. E esse reconhecimento foi fundamental para que estabelecesse toda uma estrutura de defesa de direitos da criança e do adolescente a partir desse instrumento legal. A criança passou a ser a criança e o adolescente sujeito de direitos humanos fundamentais, inclusive da educação de qualidade e da profissionalização. O amparo da legislação que a auditora se refere foi mesmo de extrema importância. Ela lembra que foi a Carta Magna de 88 que consagrou a proteção à infância e juventude. O documento proibiu qualquer trabalho a menores de 14 anos e aqueles com idade entre 14 e 16 anos só podem atuar como menor aprendiz desde então. São várias as normas que garantem a proteção dessa importante parcela da população, mas o problema ainda existe. E apesar das proibições da Constituição de 88, os números envolvendo o trabalho infantil são alarmantes. Somente em Goiás, cerca de 85 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos trabalham de maneira irregular. A maior parte está na informalidade, como pequenos comércios ou atividades nas ruas, como a lavagem de carros ou vendas em semáforos. Muitos trabalham com a própria família, o que também é proibido. E o problema vai muito além da situação econômica dessas pessoas. Primeiro é educação de qualidade. A falência da educação tem desmotivado as famílias a manterem seus filhos na escola. O segundo ponto é a ausência das políticas públicas de atenção à infância e juventude. Nos bairros periféricos não há equipamentos esportivos para a prática de esporte e na dimensão suficiente atender o interesse da criança e do adolescente. Não há programas de cultura e de lazer voltados à criança. Poucas escolas em tempo integral. Então, acaba que a família, para colocar sua criança em situação de segurança, a leva para o mundo do trabalho pela inexistência desse mundo de apoio à criança que seria de direito dela, das políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente. Desde então, o Ministério do Trabalho e outros órgãos têm feito um grande esforço para erradicar as práticas que desviam da Constituição. Então, o Ministério do Trabalho acolhe as denúncias vindas da população ou dos outros atores da rede de proteção. Aí nós organizamos uma ação de forma conjunta com os atores da rede, conselhos tutelares, assistentes sociais, agentes de proteção e as forças de segurança, e nós provocamos a busca ativa dessa criança em situação de trabalho infantil, e cada um desses atores que participa dessa busca ativa, dessa efetiva ação fiscal, realiza as atribuições que lhes são próprias, no sentido de garantir não só a efetiva retirada da criança daquele foco de trabalho infantil, mas a garantia dos direitos que lhes são próprios.